Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Hoje estaremos novamente com a mensagem diária de Deus e nesse dia especial nós vamos estar trazendo o tema dessa semana. São 5 dias, as tempestades da vida. Tá bom? Já falamos sobre Jonas. Já falamos sobre os discípulos de Jesus dentro do barco. E hoje nós vamos falar de novo dos discípulos. Uma continuação da segunda, mas muito interessante o novo ensinamento que Jesus nos dá. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22, que diz assim a Sagrada Escritura: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá tarde, estava ali só. E o barco estava no meio-mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Porém Jesus disse logo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, essa continuação, como eu falei, poucos tempos antes, os discípulos vivenciaram uma grande tempestade dentro de um barco, e nesse barco Jesus estava ali deitado sobre uma almofada, né? E Jesus, ao ser acordado, Jesus trabalhou em favor deles. Nessa outra vez, nós já começamos aqui no versículo 22 a analisar algo importantíssimo. Nós vimos que Jesus, logo depois da primeira multiplicação dos pães, ele ordena, ele manda, ele dá uma ordem, ordena que todos os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante da outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos, com certeza contrariados, mas obedecendo a ordem de Jesus, embarcam no barco. Mais para frente, se não me engano, em João vai nos falar que até um deles deixa um barquinho preparado para Jesus depois se encontrar com eles. Esperando, o mestre vai se encontrar conosco. E diz que já perto da quarta vigília, diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Enquanto isso, Jesus despediu a multidão e tinha ido orar no monte. Primeiro lugar, meu querido irmão, quando Deus te dá uma ordem, vá em frente, siga, não volte atrás. O que Deus te ordenou, Ele pode ter certeza que tem um propósito para isso. Muitas vezes achamos que não entendemos o trabalhar de Deus e o propósito de Deus é falho. Não, o propósito de Deus não é falho. Ele com certeza ele tem um propósito e uma vitória para a tua vida, independente do que você esteja enfrentando hoje. A única diferença é que nós vemos aqui que quando ele te dá a ordem para você ir no barco, diferentemente de Pedro, a primeira vez em que ele entrou no barco com Pedro e foi pescar, ou com os discípulos que ele estava no barco, estava adeitado, agora nós vemos uma aprovação de Deus para rever os nossos conceitos e para conhecer a sua verdadeira face, os seus verdadeiros milagres. Aqui Jesus ordena a eles entrar. Eles primeiro obedecem à voz de Jesus, entram no barco e vão para outra banda. No meio do mar, a gente vê que as ondas estavam açoitando o barco e o vento era contrário. Enquanto isso, Jesus tinha o quê? Subido ao monte. Sabe por que Mateus fez essa parte aqui? Porque o monte, meus queridos, eles estão sempre no alto. Nós moramos num vale aqui para Rio do Sul, nessa região,
Mas nós sabemos que onde tem monte, tem montanha, tem que subir, tem que se elevar. E foi isso que Jesus fez. Despediu a multidão e se elevou. Foi orar, foi buscar a presença de Deus como um ensinamento para nós. E enquanto os discípulos já estavam no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas do barco, no vento contrário, Jesus estava orando e com certeza, lá do alto, ele observava tudo. Meu querido, os olhos do Senhor não se fecham jamais. Ele sabe o que você necessita, ele sabe o porquê de você estar buscando algo de Deus. Ele sabe que você precisa dele. Então, meu querido, ele está lá no alto. Ele continua lá em cima. Ele continua sendo nosso advogado fiel, conforme João vai nos dizer. Ele é o nosso advogado assentado à direita de Deus Pai, observando tudo, cuidando de cada um de nós. E quando ele cuida de cada um de nós, meus queridos, ele está lá, sabendo que o momento certo ele vai chegar. Lembra-te que aqui estavam os ventos açoitando e de repente ele vai se aproximando, pisando nas águas, andando sobre o mar, mesmo com o vento contrário e mesmo com as ondas também balançando o barco. Ele tinha ondas, tinha vento, mas ele aplanou tudo sobre o mar e continuou andando. E quando ele se aproxima, eles assustando, achando que era um fantasma, Jesus disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu, não temas, não temas, porque no momento certo ele vem. Pode ser tarde para mim, pode ser tarde para você, pode ser tarde para um monte de pessoas. Mas lembra-te de Lázaro, lembra-te, o amigo, amado, suas duas irmãs, Marta e Maria, pois então, 4 dias ele já estava enterrado. E ele foi no momento certo, para que o que? O milagre acontecesse. Ele poderia ter feito a cura de Lázaro? Poderia. Ele poderia ter entrado dentro do barco com os discípulos? Poderia. Mas ele queria testar eles e ver aonde a fé deles podia alcançar. Mais uma lição de Deus, mais uma lição de Jesus. E depois disso, Pedro salta do seu conforto, de dentro do barco, e caminha com ele nas águas. Afundou, teve medo, mas caminhou, viveu em parte o seu milagre. E você? Qual é o milagre que você espera? Qual é a providência de Deus que você espera? Jesus vai chegar. Parece que está tudo em silêncio, parece que tudo acabou. Jesus te viu lá de cima e ele está chegando, com certeza, na sua vida, no seu problema, nos seus sonhos e na sua esperança. E você alcança a tua vitória a partir do momento que aprender também a obedecer o Senhor, a estar sozinho no barco, mas no momento certo, Jesus está chegando. E é hoje, eu creio que é hoje, a tua vitória. Que Deus abençoe, compartilhe com todos, não esqueçam, tá? Compartilhe o amor e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.